High five! Vamos lá, vamos voltar ao transbordo. Ficamos um tempo aí offline, estudando, preparando, e agora vamos começar o transbordo novamente daquilo que a gente tem aprendido. E é lógico que todo o processo tem os seus altos e os seus baixos, né? Tem as suas interrupções, tem as suas procrastinações, tem as suas preguiças, né? Desânimo, e a gente passa por tudo isso, mas o importante é retomar. E agora estamos retomando e vamos ver até onde a gente consegue caminhar. O objetivo é receber, estudar, preparar, desenvolver, e desenvolve transbordando. Eu já falei isso para vocês nos outros vídeos, né? Então aqui está o meu transbordo para que eu me desenvolva e para que ajude outras pessoas ao crescimento, né? Ao avanço. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós avançamos. Então faz parte da vida avançar, e seria bom se não retrocedesse, mas muitas vezes a gente retrocede, reanima, reaviva e continua. E o movimento continua. A gente não pode parar de se movimentar nunca, porque se você para de se movimentar, até a água parada apodrece. Então você começa a ficar para trás, porque as pessoas caminham, as pessoas se instruem, as pessoas avançam, as pessoas prosperam, e se eu ficar parado, se você ficar parado, a gente fica para trás. Então a gente precisa estar sempre em movimento. E uma forma de você crescer e avançar muito, né, é você aprender e transbordar, ou seja, ensinar aquilo que você aprendeu para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, o pouco de conhecimento que você tem é muito para quem não tem nada. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que quiserem crescer juntamente com a gente ou aprender aquilo que nós estamos transmitindo. E aqui eu vou falar hoje, começar hoje, falando sobre o perdão. Então, eu sei que você já sabe, já deve ter ouvido falar, pode ser que você não concorda ou não, mas a falta de perdão, ou seja, quando você não perdoa as pessoas, quem está sendo prisioneiro é você. Porque o acontecimento, ele aconteceu, muitas vezes a outra pessoa fez desapercebida e você ficou magoada. Só que quem sofre 10, 20, 30, 40 anos, a gente tem irmãos que não se falam há 40, 60 anos que eu conheço, né? Por uma coisa que aconteceu lá atrás e muitas vezes a outra pessoa não está sabendo. Então quem sofre é aquele que não perdoa. E eu falo muito da história milenar, e você sabe que é a Bíblia, que ela é infalível desde quando fala lá de que o Senhor Deus fez a terra, fez o homem, fez a natureza, os animais, e deu para o homem tomar conta, governar. Até os dias de hoje não se contradizem em nada, né? E é o único livro que foi escrito mais de 1500 anos de época para época, e mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e ela não se contradiz porque tem o Espírito Santo de Deus que instruiu os homens a escreverem, a narrarem as histórias que o povo de Israel passou, né? E hoje é a igreja, o povo de Israel hoje é a igreja. Então o perdão é uma delas. Então vamos ler lá em Mateus 6, 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então aqui é na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, e ele fala no final sobre o perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender: se eu perdoar o outro, eu serei perdoado por Deus. Se eu não perdoar o outro, também Deus não me perdoará. Então é muito sério isso. E além de eu ficar preso com aquela situação,
tantos anos quantos eu quiser, até eu perdoar, também tem aí a interrupção das nossas orações, dos nossos progressos, dos nossos avanços, da nossa prosperidade, porque Deus também não nos perdoa. Então é muito sério isso, a gente precisa ter isso em mente. Outro que nós vamos ler é Mateus 11, 25 e 26. Que aí vai falar da cidade de Sodoma e Gomorra, que era cidade muito promíscua, e, enfim. E no verso 25 e 26 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do agrado do Pai. Então ele está falando sobre a maldade do ser humano, está falando sobre perdão, está falando também que se em Sodoma e Gomorra tivesse o privilégio que nós temos hoje, eles não teriam sido destruídos. Imagine nós que temos esse privilégio, além de ter a alma, o espírito carregado de ódio, de rancor, de amargura, quando não perdoamos o outro, nós também não temos o perdão do Pai, né? E Lucas 17, 3 e 4 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa. Então, se a pessoa vier te pedir perdão, você perdoa. Se a pessoa não vier pedir perdão, se você for tentar acertar a situação e pedir perdão para a pessoa também é rancorosa e também não perdoa, você perdoa. Então você fica livre do laço que está com ela. Então é interessante a gente saber que quando você perdoa, você se liberta. Você não fica escravo daquela situação por tantos anos, gastando energia, porque tudo é energia psíquica, você sabe disso, né? Então tudo que a gente guarda, tudo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente pensa, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções são energias psíquicas, e a gente fica gastando, no caso aí, com rancor, com mágoa, com ódio, uma energia psíquica que nós poderíamos estar usando para avançar. Então quando você perdoa, você está liberado para poder fazer o que você precisa fazer. Então é interessante, eu vou fazer uma analogia aqui de uma linha, só para a gente ter uma noção. Você tem assim, numa linha horizontal, né, a linha do perdão. Você pode perdoar, não perdoar positivamente, é meio engraçado isso, mas Então, para cima da linha do perdão, você pode perdoar, não perdoar positivamente. Ou da linha para baixo, você pode não perdoar negativamente. Como é que seria perdoar positivamente? Com base nesses textos e sabendo como o homem é mau e o que o mundo é mau e é corrupto, como a cidade de Sodoma e Gomorra, então de antemão você já tem que estar preparado para dizer para qualquer pessoa que te magoar, que te ferir, que apunhalar pelas costas, sabe? Eu te perdoo. Então eu estou decidido a não guardar rancor, mágoa, ódio de ninguém, porque eu sei que o homem é mau. Então, se o homem estiver embaixo das ordenanças de Deus, ele é um pouco melhorado, mas mesmo assim, de vez em quando ele escorrega e vai pela carne, que é o mundo, e acaba muitas vezes fazendo alguma coisa que chateia as outras pessoas. Então, se você tem de base que o homem é mau, não pode vir coisa boa de um homem mau. Você não pode pegar uma maçã, por exemplo, do pé de banana, ou ao contrário. Então, se o homem é mau, se você já tem noção de que você realmente é mau, Jesus morreu pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade, só que vamos supor que você tenha aceito o Senhor Jesus e você é um homem livre, salvo e santo, mas mesmo assim você ainda é humano, você ainda falha e muitas vezes você pode prejudicar algumas pessoas
com consciência ou sem consciência, não importa. De qualquer forma, você está agindo na maldade do homem. Então, se você tiver isso como propósito da sua vida, você vai estar fortalecido, porque tudo que vier do outro, você já perdoa, você não vai ficar guardando aquilo por dias, nem do dia para a noite, como a Bíblia diz, né? Não põe o sol sobre a sua ira. Então, esse é o não perdoar positivo, porque você já perdoou lá atrás, você já sabe que o homem é mau mesmo, as coisas vão ser ruins, se tiver que acertar, você acerta, se não tiver que acertar, tudo bem, eu vou tocar minha vida e a pessoa fica com a situação para ela se quiser. Se não quiser, muitas vezes a pessoa nem fica com a situação, quem fica é você, então você está livre. E o perdoar, não perdoar negativo, é aquele perdão que você resolve ficar com essa mágoa até a morte. Então fica 20, 30, 60, quantos anos você quiser. Só que quem sofre é você. Pode ser que a outra pessoa sofra, pode ser que a outra pessoa não sofra. Ninguém sabe. Mas provavelmente você está sofrendo e você está morrendo. Então, o perdão liberado libera você para crescer, para você prosperar. Então, eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre o perdão. Então eu vou ver se eu consigo postar aí todo dia um vídeo para que a gente possa crescer. Então o perdão é bíblico e o perdão alivia você para você crescer e desenvolver. High five, vamos crescer perdoando.